Boa tarde. Eh, Nós estamos aqui mais uma vez, né, para conversar com a sociedade e o nosso programa sempre foi um programa de comunicação e de informação. Hoje nós temos aqui uma questão, um tema muito interessante, que diz respeito à nossa vida, né, que é sobre a questão imobiliária, que vai tratar de moradia. E nós temos na nossa presença aqui o doutor Hélio Alexandre, que vai nos falar um pouco da sua trajetória e também, eh, trazer para todos nós aqui algumas informações sobre como funciona esse mercado imobiliário, que ele é tão esperado pela sociedade, que são os empreendimentos sociais. Doutor, boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E eu gostaria que o senhor começasse pela sua trajetória, que é muito bonito. Por que que nós sempre questionamos isso daí? E pedimos, né, se for possível também, que o entrevistado ele traga para todos nós a sua trajetória, que é para dizer para as pessoas que é possível. Quando nós queremos conseguir algo na nossa vida, construir a nossa vida e lutar por ela, é possível. Porque se ele conseguiu, nós também podemos conseguir, não é, doutor? Sem sombra de dúvida. A vida é uma luta A vida é uma constante, luta constante, né? constante, sem sombra de dúvida, constante mesmo. Mas a minha trajetória foi sempre dentro desse mundo imobiliário, né? Porque eu sou filho de um pai que foi sócio de uma empresa, uma construtora, durante muitos anos, e meu pai era diretor comercial. Então a gente nasceu nesse berço imobiliário o tempo todo. Naquela época não existia o que existe hoje, programas habitacionais, política habitacionais, era tudo meio na cara e a coragem. O Brasil era um outro Sim, Brasil, né? Eu peguei um pouco, não peguei assim, eu ouvia meu pai falar muito do extinto BNH, foi o primeiro, eu lembro do primeira, BNH. primeira política habitacional que o país teve, que infelizmente não deu certo, mas ela tinha conceitos muito bons e os conceitos são aplicados um pouco no Minha Casa Minha Vida de hoje. Vivi um pouco isso. E também vivi os bons momentos do mercado imobiliário com meu pai, como também vivi maus momentos com meu pai. Meu pai, Uhum. quando tinha carro novo, que estava tudo bem. Quando o carro já não era mais novo, que estava tudo indo mal. Parece que é para todo mundo, né? Então a gente viveu. Teve uma época que, quando eu vim para Manaus, eu não queria mais saber de mercado imobiliário. Não queria ir para essa vertente. Tanto que meu pai deixou cada irmão fazer o que quis da vida, não que não quisesse que acompanhassem, mas meu pai disse que era uma vida muito difícil, e realmente era. Mas meu pai deu tudo aos filhos, conseguiu educá-los, conseguiu formá-los, conseguiu caminhar os filhos. E o meu irmão mais velho, depois, veio ajudar bastante os irmãos mais novos. Eu sou um dos irmãos mais novos, eu sou o caçula de quatro. Então, a gente teve uma vida boa, mas uma vida que meu pai sempre trabalhou bastante. Quando eu vim para Manaus, eu não vim para o mercado imobiliário, eu vim para a iniciativa privada, onde eu queria vir, consegui um espaço aqui, fiquei durante 14 anos na iniciativa privada, numa empresa no distrito industrial, onde eu fui muito feliz, por sinal, aprendi bastante, onde eu criei o meu network, o meu relacionamento. Essa empresa se encerrou as atividades juntamente comigo, eu encerrei as atividades por ordem da presidência. Aí o que eu vou fazer? Vou voltar a ser executivo? Gostaria, era uma boa vida, mas as oportunidades não vieram para essa vida. Então eu fui dar para o mercado imobiliário. Eu já gostava, porque ele está no sangue, já comprava e vendia muito apartamento, já comprava e reformava muita coisa. E quando eu saí, eu resolvi montar a empresa e tocar. E estamos até hoje dentro desse mercado. Muito bem. E hoje nós falaremos, né, sobre Minha Casa Minha Vida e o avanço. Que o senhor pode nos trazer assim de novidades sobre esse programa? Esse programa, depois que o presidente Lula voltou, acho que é a bandeira principal dele, Minha Casa Minha Vida, né? Tanto para o mercado imobiliário, que significa vender, que é o faixa um, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. São rendas de 3 salários até chegando à renda máxima de 10 a 12 mil reais, que é o faixa 4.
vai imóveis de 200 mil até 600 mil reais, onde esse mercado na mão dele, neste governo dele, no governo os anteriores que ele foi presidente, foi quando ele criou, em 2009 para 2010, ele criou Minha Casa Minha Vida, já foi uma revolução no mercado imobiliário para as construtoras e para as empresas do mercado imobiliário, foi uma revolução. Empresas construtoras pequenas ficaram muito grandes, que puderam abrir capital, enfim, ele queria mais do que nunca geração de emprego e ele queria sanar o déficit habitacional no país. Isso quando ele foi presidente a primeira vez e a segunda vez. Depois a Dilma veio na mesma política, não com a mesma desenvoltura, né? Porque talvez porque a política dela era um pouco diferente, então a gente não teve tanta facilidade, tanto dinheiro assim. Aí veio o outro governo, veio o governo Bolsonaro, não deu muita ênfase, não abandonou, mas não deu tanta ênfase assim. Aí quando ele voltou e disse: essa é a bandeira social que eu quero carregar. E o mercado imobiliário, na mão dele, realmente está assumindo números enormes no Brasil inteiro, não é só no Amazonas, é em todo o Brasil. A Minha Casa Minha Vida hoje, eu acho que já não é mais um plano habitacional, é uma política de Estado, não só para o Estado federal, como também para os estados estaduais e municipais. Porque todo mundo tem que entender que a habitação é uma necessidade, em todos os sentidos, sendo mais ou menos doada ou sendo ela vendida. Por quê? Doada, eu preciso atender as pessoas, que é o programa que ele tem, que é o FAR, eu tenho que atender as pessoas de mais baixa renda possível. Pessoas que moram em áreas vulneráveis, áreas de risco, pessoas que têm filhos, digamos, pessoas que mãe solteira com 4 filhos, que cria os filhos com dificuldade, não tem aonde morar, mãe que tem filhos com algum problema, enfim, esse é o programa que ele chama de FAR, onde ele atende o déficit habitacional de baixíssima renda. E as pessoas podem morar com muita dignidade. Manaus, esse ano passado, ano retrasado para agora, vai receber ao todo próximo de 5 mil unidades que já estão sendo construídas e já estão sendo entregues. Agora, próximo dia 5, dia 6, ele está vindo a Manaus e ele já vai entregar próximo de 1.000 unidades habitacionais na Zona Norte. Já estão prontas. Um apartamento de 43 metros, 44, 45 metros, com varanda, 2 dormitórios. A pessoa vai morar com muita dignidade, com água, ETE, enfim, tudo aquilo que é necessário um empreendimento imobiliário ter. Esse é o que ele faz para que as pessoas possam ter a oportunidade de ter essa casa. É de graça? Para São os algumas, critérios, né? Quais são para os algumas, critérios que para a gente... algumas pessoas acaba sendo de graça. Qual é o de graça? O de graça são aquelas pessoas que mostram que não têm renda. Hum. Elas estão abaixo do salário mínimo, né? Então essas pessoas têm chance. Mas isso não é eu quero o apartamento e vou ganhar. Não é assim. Existe um critério, o governo federal, juntamente com o governo de estado e os governos municipais, que a gente chama de técnico social, onde as secretarias de habitação e as secretarias sociais vão analisar aquela pessoa através de inscrição. Se ela merece ou não merece ter a condição do apartamento. Quando eu falo merecer, não é de, você é bonita, você é feia. Não. Quais são os critérios que você tem que obedecer, que são colocados? Esses critérios... Ela precisa ter uma garantia, doutor? Não, ela não precisa ter garantia nenhuma. Ela não precisa ter o FGTS para poder Isso já vou financiar. chegar com a senhora. Isso já é de mercado. Uhum. O que ela precisa ter é demonstrar que ela precisa daquele imóvel, porque ela mora numa área que realmente nunca... Por exemplo, a senhora vai achar uma vergonha, mas tem pessoas que têm uma carta, papel ofício como este, onde tem uma declaração: onde é que você mora? Eu moro no bairro tal e a minha casa é sob pallet. Esse é o endereço dessa pessoa. Essa pessoa, ele quer atuar. Ele quer dar casa para esta pessoa. Quem vive de aluguel? Quem vive de aluguel, se essa pessoa vive de aluguel e ela demonstra que ela tem uma necessidade de uma moradia, porque ela tem muitos filhos, tem dificuldade financeira, ela vai se inscrever. O que eu quero dizer para a senhora é o seguinte: tem pessoas que a declaração de moradia dela, Sim. eu moro digamos, no bairro tal, no endereço tal,
na invasão tal e a minha casa é sob pallet. Está escrito isso. É uma declaração que a Polícia Civil dá a essa pessoa. Aí essa daí Essa pessoa tem muita chance de ter uma casa, porque ela precisa, não pode morar sob pallet. Ela não tem banheiro, não tem uma casa digna. As pessoas serão atendidas e vão ser atendidas através do técnico social. Isso é o programa FAR. O programa Minha Casa Minha Vida, mercado, que obedece faixa 1 até o faixa 4, que vai casas de 200 mil, apartamentos de 200 mil ou casa, até casas até 600 mil, que a gente chama faixa 1, 2, 3 e 4, essas precisam ter salários alcançados através dos seus salários mínimos. Três salários, quatro, digamos assim, pessoas que ganham R$ 2.860 por mês. Essa é uma faixa, que é a faixa 1, que é apartamento até 198, 200 mil reais. A senhora compra no mercado imobiliário, compra das construtoras. É o que a senhora encontra em Santa Etelvina, encontra na Zona Leste, encontra em vários lugares em Manaus. Vários lugares. é financiado pela Caixa Econômica. Financiado pela Caixa Econômica, onde você tem a sua linha do FGTS, porque se você é funcionário registrado, você tem seu FGTS. Quem financia esses imóveis para as construtoras construírem é a linha do FGTS. Quem financia os clientes comprarem também através do FGTS, porque eles têm benefícios do FGTS. Entendi. Então, essa vai do Ali é linha... uma garantia. Isso. Você tem que garantia. pagar, porque se você não pagar, eles vão te tomar. Né? Mas isso é para quem tem carteira assinada, digamos assim. Então, vai do faixa 1 ao faixa 4. Por isso, só está vendo esse crescimento imenso em Manaus, de muita moradia saindo, muitas construtoras construindo e vendendo, porque a busca do imóvel próprio, comprando, é muito grande. Sim. As pessoas querem sair do aluguel, às vezes as pessoas moram com o pai, com mãe, com o irmão numa única casa, mas ela já tem salário, ela e o marido compõem uma renda e pode comprar um imóvel. Tem que dar um sinal, não é? Não é, chego lá, eu quero comprar. Não, não é assim. Você passa por uma análise de crédito da Caixa Econômica Federal, é uma venda como outra qualquer. Mas essa daí também passa pelo sorteio. Não tem sorteio. Isso a senhora é cliente. Eu vou e procuro uma construtora, procuro a direcional. Tá, entendi. Gostei da direcional, vou lá comprar um imóvel dela. Lá em Santa Etelvina, ao lado do Via Norte, por exemplo. Uhum. Chego lá, vou lá, visito o corretor, converso com o corretor, faço o meu Eu tenho cadastro, uma renda levo minha e do meu marido. levo o meu contra-cheque, levo meus documentos, meu documento, meu contra-cheque, meu imposto de renda, tudo direitinho, bonitinho. Minha carteira de trabalho, trabalho em tal lugar, isso. Quanto você tem de renda? R$ 4.400. Faz-se análise de crédito com a Caixa Econômica, você roda na hora, a Caixa fala, olha, dos 210 mil que esse apartamento custa, a Caixa te aprovou, você e seu marido, lhe aprovou 70% dos 210. Como eu posso pagar a diferença? A consultora vai te oferecer, pode pagar 30 meses, 20 meses, até 60 meses. É a maneira que a senhora tem de comprar. 60 meses equivale quantos anos? 60 meses dá mais ou menos uns 5 anos. 5 anos, né? Ela pode pagar, mas o imóvel vai ser entregue com 24 ou 28. Mas a senhora fica com a dívida da Caixa Econômica e também pagando um pouco da construtora. Daí tem que ser bem explicado para a gente entender, né? Não, a senhora financiou. Só que dos 200 eu mil... posso levar a minha renda e a do meu marido. Posso. É uma renda familiar. Renda familiar, né? Isso composta, a senhora, seu marido e sua filha pode entrar. Seu filho pode entrar. Entendi. Pode compor os três para poderem aprovar a renda na Caixa Econômica. Aprovou, às vezes aprova 90%, às vezes aprova 80%, às vezes aprova 60%, 70%, depende do seu comprometimento de renda. Porque ele não vai ver só você, ele vai olhar e vai dizer assim, olha, você tem uma moto comprada, você tem cartão de crédito, você deve cartão de crédito, está pagando, mas você tem todo mês uma prestação de cartão de crédito aqui, de uma televisão. A Caixa consegue enxergar você. Então, eu não posso te aprovar 80%. Estou lhe aprovando 60%. Já vale a pena para sair do aluguel, né, doutor? Sim, sem sombra de dúvida. Se você tem um dinheiro guardado, eu tenho 15 mil, eu tenho 10 mil, eu tenho 12 mil. Vale a pena, então, ela você fazer uma reserva, né? Ela pega esse dinheiro e complementa a sua entrada. E o saldo que falta, divide com a construtora. Com isso, ela vai ter a casa própria dela. Ela vai morar num apartamento, vai ter apartamento, vai ter sua garagem, vai ter seu salão de festa, vai ter sua piscina, vai ter seu espaço gourmet, vai ter sua churrasqueira. Ela vai morar com dignidade.
e vai criar os filhos dela com dignidade. Aí, assim, isso é muito importante que o senhor está falando aqui para as pessoas entenderem. Eu tenho o meu salário, eu tenho o meu registro na Caixa Econômica, porque eu pago, eu tenho carteira assinada, tenho o meu FGTS, Sim. o meu marido também tem. Isso Perfeito. aqui todas são uma... Porque a maioria das pessoas estão deixando de assinar suas carteiras e aí depois precisam fazer, adquirir uma casa nesse sistema. Não vai adquirir. Não vai adquirir. Com Bolsa Família não se adquire. Não adquire, né? Não. Adquire, talvez, naquela faixa que eu lhe disse antes, que é a faixa das pessoas que moram em situações mais vulneráveis. Talvez seja atendida pelo Bolsa Família. Talvez. Nem é muito certo, né? Mas aí é um outro, eu estou falando de mercado. Não, sim. A outra não é mercado. Uhum. Outro é um trabalho 100% social. Entendendo. Esse é um produto de mercado que também acaba sendo social. Por quê? Porque eu vou comprar... Aqui é necessário a sua garantia. Não é só eu ter o meu FGTS, ter meu emprego. Fora isso, o governo dá para a região norte, para comprar um apartamento desse de 210, 220 mil, ele lhe dá um juros de 4% ao ano. É um juros muito baixo. Muito baixo. A senhora pode pagar em 420 meses. É interessante. Então, se a senhora tiver condições, a senhora pode comprar. O faixa 2 vai até 250, 260, 270, numa renda um pouco maior, com juros também um pouquinho maior, mas também é uma oportunidade. Juros de 7, alguma coisa, também é uma oportunidade. O faixa 3, o juros já é um pouco maior, o valor também é maior, até 400 mil. E o faixa 4, os juros é um pouco maior, mas muito menor do que os bancos privados, que é porque tudo é financiado pela Caixa. Sim. Onde você também pode comprar com uma renda de 12 a 14, 13 mil, comprar um imóvel de faixa 4, que é até 600 mil. Tudo isso a senhora pode compor renda. Senhora, seu marido, seu filho, sua filha, pode compor, não tem problema nenhum. Doutor, então vale a pena as pessoas ficarem felizes. Essa explicação é muito bacana. Digamos, se vale a pena, então, uma pessoa ela fazer uma poupança, uma reserva, construir um capital para ela e depois entrar nesse mercado que o senhor está falando esse aqui. Sim, vale, claro que vale. Se a pessoa tiver responsabilidade, diz assim, qual é o meu objetivo? Primeiro eu preciso comprar um transporte, porque trabalho longe, não dá para andar de ônibus, então eu vou comprar minha moto, financiada. Ótimo, comprou sua moto. Terminou de pagar, ou está pagando, assim por diante. Agora eu preciso comprar minha casa. Por quê? Porque eu tenho um filho, você organizar tenho 2 sua filhos. Vida, né? É difícil falar. Não, né? Falar é muito fácil, fazer é difícil. Mas se a pessoa tiver essa consciência e ela tem um emprego em CLT, bonitinho, carteira assinada, seja no comércio, na indústria, não importa onde, se ela conseguir se organizar, ela consegue comprar a casa. Por quê? Porque esse programa do Minha Casa Minha Vida, ele é para todos. Por isso que ele tem a faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. A oportunidade é para todo mundo dentro dessas faixas, financiado pelo governo federal. Para ter uma base, o governo federal tem hoje 150 bi do FGTS para financiar imóvel no Brasil inteiro. 155 bilhões. O FGTS já tem 830 bilhões. Em 2029, o número é 1 trilhão. E porque sinal o que está acontecendo? Está se criando emprego no Brasil. Então, a perspectiva deles para 2030, 2029 é que o FGTS tenha 1 trilhão de dinheiro lá dentro. Aí dá para financiar. Já está financiando muito. 155 bilhões para esse ano já é muito dinheiro. Nós estamos tendo muito dinheiro do FGTS para financiar tanto o mutuário final, como financiar as construtoras para poderem construir, que as construtoras também constroem para vender para a gente, também com juro, com uma taxa de financiamento da construção menor, para que eles possam construir. Então, o trabalhador ele trabalha para pagar o FGTS e ser usado. Que vai ser usado pelo governo. Sim, para poder beneficiar o próprio trabalhador. Para construir. Claro, construir casa. O FGTS ele é dinheiro para casa, saneamento básico e infraestrutura. Esse é o FGTS.
ele funciona para esses 3 triplex. Um é casa, é o principal. Então, eu estou pagando a minha casa. Porque quando está descontando o meu FGTS, quando Sim. está usando o meu FGTS, já está pagando a minha casa com o meu FGTS. Então, tá, sem sombra de dúvida. Veja bem, seu FGTS, se a senhora é funcionária, CLT e está depositando todo mês, aquele dinheiro está sendo usado pelo Brasil, por todos os brasileiros que têm CLT, eles podem usar o dinheiro deles para comprar casa, esse dinheiro do trabalhador. Comprar casa. É. Esse dinheiro também é feito para fazer infraestrutura Isso. e para fazer saneamento básico. É para isso que serve o FGTS, para essas 3 portas. Ah, e tem o saque aniversário, tem o saque isso. O governo também, de vez em quando, faz esses movimentos ao FGTS. Eu sou contra. A minha reserva de FGTS serve para o governo fazer a minha casa Isso. e as A sua casa é a casa dos outros. Você só está sendo remunerado. Não esquece que está sendo remunerado. O FGTS não está lá de graça. Então, só vai sacar, ele tem correção. Se ficar lá 20 anos, ele fica 20 anos. Mas se não tivesse também o FGTS, não teria nada. Não teria nada. Também? Quem criou o FGTS foi Getúlio Vargas. Exatamente. Quando ele criou o FGTS, ele criou... Se não tem o FGTS também, o governo não teria verba. É isso aí. Então, ele está fazendo com a lá atrás, Getúlio Vargas, quando criou a carteira assinada e criou o FGTS, ele criou esse dinheiro do trabalhador. Trabalhador para resolver... Para o trabalhador. Para resolver a situação do trabalhador. Isso então, aí. não é o governo que está resolvendo. Não, Quem está resolvendo sou eu mesmo, com o meu salário. Quem administra a política ele pode administrar. É a política isso. de Estado que está administrando aí. Mas ele está fazendo com o meu dinheiro. É isso aí. Com o meu trabalho. É isso aí. Mas é melhor eu ter o meu dinheiro sendo recolhido todos os meses para o governo e ser usado... Mas para o governo não chegar e dizer assim, estou fazendo isso aqui para você. Não, ele não está fazendo para mim. Não é um benefício que ele está me dando. O benefício é nosso mesmo. O benefício é nosso mesmo. Eu estou custando... O governo administra. É uma poupança minha que o governo está administrando. Então, ele não está me dando nada. Não vou dizer que ele não está lhe dando nada. Ele está administrando o meu dinheiro para mim mesmo. Mas ele não está me dando nada. Ele está me retornando o dinheiro que eu trabalhei. Sem sombra de dúvida. Isso que é para eu entender, para as pessoas entenderem. Sem sombra de dúvida. O governo chega e diz assim, eu tenho 1.000 casas, 1 milhão de casas, 5 mil casas, eu vou distribuir com o meu dinheiro. Não, o dinheiro que ficou na minha conta, que eu já beneficiei. Tanto é que... Eu já beneficiei com infraestrutura e com outros serviços com o meu dinheiro. É isso aí, tá certo. Mas tudo bem, mas está sendo remunerado. Não esquece que está recebendo juros por isso. Quantos bilhões, a gente está acompanhando, quantos bilhões nós temos de FGTS, que vai ser retribuído com casa? Tá a minha casa. A minha casa, eu estou pagando a minha casa. Sem sombra de dúvida. Não é? Mas se não fosse desta forma, a senhora também não teria chance de comprar. Porque a senhora também não teria os juros baixos e também não teria esse dinheiro do FGTS como seu subsídio para poder ajudar a senhora a comprar a casa. Então, se uma casa custa 200 mil, eu fui aprovado 60% desse imóvel, eu também estou recebendo um subsídio do próprio FGTS que eu coloquei lá. Então, eu quero que você entenda o seguinte, o FGTS foi colocado, é meu, colocado ao governo, administrado pelo governo, o governo paga uns juros por ele, mas ele também usa o meu dinheiro de volta para mim comprar o meu próprio imóvel em forma de subsídio. Essa é a matemática do negócio. Sim, por isso que funciona tão bem assim. Tudo bem, mas se eu tivesse num país em que a minha situação fosse diferente, que eu tivesse o meu emprego, que eu tivesse minha possibilidade de renda, a educação funcionasse, eu não estaria precisando do FGTS. Pode ser, mas são países com políticas diferentes. Né? Então, desculpa. Tá certo. A senhora vai para a América, eu vou comprar minha casa. Onde eu compro? Se eu for americano, meus juros é baixo, porque eu sou americano. Mas você vai num banco privado e toma o dinheiro lá. Sim. Lá não existe isso. Existe uma outra forma. Existe uma forma de juros menor, porque eu sou americano. Se eu sou estrangeiro, eu vou pagar um juros um pouco maior, e assim por diante. Mas o meu poder aquisitivo é bem melhor. Mas aí nós estamos falando de políticas, pobreza, né? de políticas de países diferentes. É. Né? Eu acabei de chegar da Colômbia, eu fui numa feira, onde eu vi um país extremamente avante. A Colômbia é um país avante, moderno, muito limpo, muito organizado. Muito de lá, meu cunhado é de lá. Muito limpo, muito organizado, muito sempre. Isso. Mas também tem problemas habitacionais, e eles não têm essa ajuda de governo que nós temos aqui, essa política habitacional deles que nós temos aqui. Eles têm banco, têm financiamento, os juros é baixo porque o país tem juros baixos, mas eles não têm esse recurso ao trabalhador. Eles não têm. Vai correr atrás. Aqui nós temos esse recurso do governo, no nosso dinheiro administrado pelo governo, que ele me empresta com subsídio
E a gente tem essa vantagem de poder adquirir um imóvel próprio, Certo. dessa forma. Não teria, né? Senão não teria. Doutor, o nosso avanço, quando é que vamos realmente distribuir e terminar todo essa o trabalho de construção dos nossos imóveis, da nossa parte imobiliária aqui Ah, e no Brasil também? ah, O Brasil todo interessa para a gente, né? isso não vai parar nunca. Vai parar nunca. Todo dia se lança, todo dia se vende, todo dia se busca empreendimentos novos. O mercado imobiliário está muito aquecido no Brasil inteiro. Por isso que eu estou aquecido por esses motivos que eu estou lhe falando. Olha, São Paulo, capital. O ano passado, de tudo que se vendeu em São Paulo, 60% foi Minha Casa Minha Vida. São Paulo, capital, a maior metrópole da América do Sul, quarta maior cidade do mundo. Linda. Tudo que se vendeu do Minha Casa Minha Vida. Manaus não foi diferente, Nordeste todo não foi diferente. Claro, tem segmentos diferentes, tem gente tem classe A, classe B, isso não importa. Mas o Minha Casa Minha Vida foi o que mais se vendeu no Brasil inteiro o ano passado e acho que esse ano se repete a mesma coisa. Doutor, não é Minha Casa Minha Vida, a pessoa de baixa renda, ela paga o mínimo do mínimo? O que é o mínimo do mínimo? Talvez na base do salário mínimo, quanto seria? Não, ela tem lá, veja bem, o imóvel custa tanto, Sim. ela vai financiar tanto, tem o subsídio dela e vai ter a prestação dela. Não, eu digo daquela de baixa renda. O baixa renda, Essa daqui é diferente. O baixa renda é técnico social. A pessoa é analisada, como eu disse para a senhora no início, Sim. pelo governo. Aí ele não paga nada. Tem alguns que não pagam. Se a pessoa tem Bolsa Família e tem uma dificuldade de vida, o técnico social diz, essa pessoa não paga. Então ela não pagará. E tem outras que pagarão. Sim, entendi. E pode pagar 300, 400, 500, Sim. 600, depende do que ela É ganha. melhor do que o aluguel, né? Isso, é melhor do que aluguel, sem sombra de dúvida. Mas ela tem que pagar. Se ela não pagar, ela vai ser negativada. Porque também, né? Porque tudo de graça não dá. Né? A gente não pode dar as coisas de graça. Eu acho o seguinte, esses programas só se funcionam se eles tiverem continuidade de pagamento. Porque aí o governo fala o seguinte, o governo X fala, não, vamos fazer. Se pagar, pagou, se não pagar, não, tem que pagar. Porque o governo que vai vir na frente, olha, isso aqui é um programa que a gente tem que continuar porque ele tem resultado. Tem segurança, né? Ele não cria só dívida para a gente, ele cria soluções sociais e habitacionais e as pessoas pagam. Tem pessoas que não pagam. Mas o governo, tudo no governo é medido por faixas. Quantos por cento de X milhões não pagam? X. Ok, está na conta. Entendi. Tudo é assim. Na sua empresa também é assim, aqui é assim. Mas o técnico social, que a gente chama de Minha Casa Minha Vida FA, tem lá a leitura deles, pessoas que têm muito benefício e outras que têm benefício normal. E o importante é que você dá qualidade de vida, a sua dignidade. Sim, né? a senhora quer o seu filho estudando, sentado numa sala, num quarto, numa casa de parede, fazendo a lição de casa, com tremendo potencial que ele tem, aquela criança ou aquele adolescente, que tem potencial, que tem uma caligrafia maravilhosa, que gosta de estudar, e em cima está a goteira pingando, e ele pode morar num apartamento de 2 dormitórios, olhar para a janela. Não é demagogia, não, isso é a verdade. Isso é o Minha Casa Minha Vida FA, ele não é um processo social, é um processo de dignidade. É igual à escola. A escola é um processo de dignidade. Muito bem, então. A pessoa sai de uma escola pública, de uma escola integral, de uma escola, não importa. A escola pública não tá conseguindo dar os Tudo bem, pessoal. mas é o que nós temos hoje. Se não está nivelando, de quem é a culpa? Não sei. Se é do Estado, se é do município, se é do governo federal. Não pode nem avaliar, Não né? podemos avaliar. Pronto. Mas tem lá uma escola. Salas de aula, cadeira, carteiras, escola, merenda, tem isso, tem isso, tem isso. Tem professor. Tem professor. Se o professor está bem preparado ou não, eu não sei lhe dizer. Se o Estado prepara bem, se o município prepara bem, se a União prepara bem, eu não sei lhe dizer. Ninguém sabe. Mas está lá. Está à disposição, né? Está à disposição. Então, se aquela criança tem aquela vontade, ela vai se fazer por si própria. Verdade. Desculpa, mas aí cada um também tem que ter um pouco de da sua vontade, né? Não esperar tudo de mão beijada. Não. Né? Só dá certo. Tem que correr um pouco atrás de alguma coisa. Tem. E o que falta no Brasil é as pessoas terem essa mentalidade.
corre atrás. Não, quero de mão beijada. Aí não dá. Acho que aí está um pouco errado também. Não, não dá. Tudo de graça, não tem nenhum país que É, seja tudo de graça. tem países que têm coisas de graça e quando entra mudanças, os países se revoltam e querem que voltem o passado. Passada, Aí não dá, não dá, não. não dá. Tem nisso daí, nesse aspecto, o senhor tem razão. O senhor não, né? Nós temos razão. Olha, luz não pode ser de graça. Tem a luz social. Ok? Já existe a luz social. Mas numa cidade como a nossa de Manaus, 80 quilowatts por mês não é nada. Eu não posso fazer nada. Ou se aumenta, Uhum. ou a pessoa tem que trabalhar, pagar, economizar. Eu não sei como vai resolver. É, Como também tem água, também tarifa social. Paga R$ 34. Pessoas que ganham até X têm tarifa social, aposentados acima de tem X gente que não também vai pagar tem. nada. Então, tem gente que não paga nada. Quer dizer, tem um monte de coisa que a gente tem benefícios e não tem benefícios. As quem tem, quem paga são as pessoas que ganham mais. Se é certo ou se é errado, eu não sei dizer para a senhora. É o que a política mostra que é assim que funciona. Quem ganha mais, paga pelo ganha menos. Eu acho errado? Acho sim. Acho que não podia ser muito assim, mas infelizmente é uma questão cultural. É por isso que aí por isso que eu estava insistindo naquele aspecto, é aí que o FGTS tem a sua função. Porque se ele não está lá, também não teria. É, isso aí. Ele está Porque lá. É isso que eu concordo. Ele está lá. ele está lá, senão não teria. Porque se eu tivesse consciência de resguardar um pouquinho daqui, eu teria, mas não tem. Isso que o senhor acabou de falar. Precisa ser tudo assim? Não. Né? É, tem que ter tudo, tem que ter equilíbrio, né? É, Eu acho isso. tudo é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E no interior, está avançando também, doutor? O interior do estado do Amazonas tem cidades que eu conheço bem, conheço todas as cidades, mas eu conheço muitas cidades do interior. Tem cidades do interior que a senhora percebe que tem uma pujança, cidade polo, então tem um pouco de comércio, mas ainda assim, Tefé é uma cidade que tem um crescimento, é um polo, então a cidade razoavelmente tem lá a sua pujança, a senhora vai indo lá mais vezes que a senhora vai, a senhora percebe que a cidade está evoluindo, mas é uma cidade que tem X mil habitantes e tem X mil Bolsas Família. Você vai para São Gabriel da Cachoeira, tem X mil habitantes e tem X Bolsa Família. Você vai para a cidade do Nordeste, do interior do Nordeste, é a mesma coisa. Como faz para resolver? Eu acho que trazer para a capital não dá, porque vai inchar, vão explodir as capitais. O que o governo tem que fazer E a não moradia é só. também? Não, tem moradia é um problema social em todo o Brasil, em qualquer cidade. Em qualquer cidade, Não, eu digo a para o senhor que moradia. é crescente, então a moradia. Moradia é um problema em qualquer lugar, seja no interior, seja na capital. Ou, quando eu não falo só de Amazonas, não. Sim, Eu falo do Brasil sim. inteiro. Moradia é um problema em qualquer lugar. Todo lugar no Brasil tem déficit habitacional. Seja ele de mercado, ele que eu compro, ou seja ele doado. Ele tem déficit habitacional. Mas eu acho que do jeito que nós estamos indo, a gente vai acabar? Não, não, a gente não vai acabar. Aí vai melhorando. Mas eu acho que vai melhorando. Os recordes estão sendo batidos ano a ano, nesses últimos 4 anos, em todo o Brasil, para que seja atendido o máximo de pessoas possíveis. E as construtoras estão fazendo todos os esforços possíveis, e as empresas também que vendem, todos os esforços para poder vender mais, enquanto o governo tiver com as linhas de crédito abertas como está hoje. Para isso ele oferece juros menor para a região norte, é um juros, para a região nordeste é um juros, e a região centro-oeste e sul é outros juros. Por quê? Porque a renda aqui é menor, a renda no nordeste é um pouquinho melhor, a renda no sul e centro-oeste é um pouco maior. Então lá se paga um pouco mais de juros, aqui paga-se menos juros. Doutor, o senhor sabe que eu penso agora, então, é crescente a nossa população, Todo dia. todo dia. E ela cresce, mas não cresce, digamos, financeira, economicamente, questão social não se consegue resolver, porque ela cresce, mas não cresce no nível de, digamos, de emprego, com condições que essas pessoas tenham uma vida própria. É,
O Concordo senhor com a acha que senhora, eu concordo, mas como é que a gente vai resolver isso? Criando cada dia que passa mais novos negócios, mais novas empresas, mais exportações, mais importações, mais gerações geração de de emprego, emprego, né? mais geração de serviço, mais geração de logística. É isso que a gente precisa fazer. Nós temos um problema sério de logística. Não, o Brasil todo tem esse problema. A falta de mão de obra no Brasil hoje ela é grande. Todo mundo reclama de falta de mão de obra. Não é falta de gente, é falta de mão de obra especializada nos assuntos. Por quê? Qualificada. Por quê? Porque as pessoas também se acomodaram um pouco com alguns benefícios que o governo vem dando há muitos anos. Então, eu quero trabalhar, mas eu não quero perder o meu benefício. Então, você tem que fazer uma escolha ou outra. Eu acho que os políticos lá em Brasília têm que Tem que resolver isso resolver isso aí também, o mais concordo com o rápido senhor. possível. Tipo, Concordo com olha, o você senhor. não vai perder o benefício durante um ano, mas você também não pode ter os dois ao mesmo tempo. Alguma coisa assim, eu estou falando por mim, eu penso assim. Por quê? Porque o país vai crescer tendo a geração de emprego. Gente boa nós temos, brasileiro gosta de trabalhar, Gosta. é batalhador, é lutador, tem os seus sonhos, quer alcançar, mas eu acho que se continuar assim, a gente vai entrar num grande colchão de conforto e nada vai acontecer. É isso que a sua lucidez me deixa assim muito estimulada, assim, muito entusiasmada. Porque veja bem, eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa que ela não consegue mais menor aprendiz. É, Não tem mais. Tem um outro senhor, um empresário que eu conversei, que ele também não está conseguindo, está buscando de Fortaleza, Belém, mas aqui na nossa região ele não tem pessoas que queiram trabalhar, porque ele não quer perder o benefício. por isso que eu digo para a senhora, os homens têm que encontrar uma solução para isso. Alguma coisa tem que acontecer. E no fundo, o brasileiro não quer perder a renda. Então eu ganho 1.600 por mês de bolsa e eu posso ganhar mais 1.700, 1.800 trabalhando. Mas eu tenho que optar por um ou por outro. Aí eu quero ter os dois. Os dois você não consegue. Não, E ninguém pode botar ninguém se não for registrado. Por quê? Porque o exatamente. risco trabalhista ele existe. É, E a conta chega, chega. né? Então eu acho o seguinte, quem tinha que pensar em solucionar isso era o governo federal. De alguma política, qual ele vai fazer, eu não sei. Mas eu acho que eles já estão sentindo. O problema do Brasil hoje não é crescimento econômico, Não, e sim é um crescimento da mão de da obra mão que a de obra. gente não Não tem. temos mais. Você vai encontrar aqui hoje, na construção civil, pessoas trazendo times do Brasil para fazer certos serviços de empreitada. Serviços básicos, Eles né? não é muito básico, não. São porque a mão de obra tem muita coisa especializada. Estão trazendo de fora para vir para cá fazer. Por quê? Porque aqui já não encontra a quantidade que eu preciso. Porque é ruim? Não. Mas lá embaixo também tem a mesma coisa. Eles tiram daqui e levam para lá. Hum. Então, a gente precisava de tentar ver de que forma que a gente vai incentivar as pessoas voltarem a se interessar em se especializar. O Brasil teve muito tempo curso técnico, agora tem muita universidade. A gente tem que ter uma mescla, né? O curso técnico ele é necessário, muito necessário, o universitário também é necessário. É, é que abre tudo. Abre um mundo para Mas a gente precisa fazer as pessoas fazerem, quando elas saírem das universidades ou dos cursos técnicos, saírem com vontade de enfrentar a realidade. Então, as pessoas saem da universidade, me formei, sou engenheiro, mas vou ganhar 6.000 por mês. Mas é pouco. Mas peraí, amiga, você acabou de se formar, não sabe nada, está aprendendo. Vai querer ganhar o que ganha um engenheiro X. Tem que começar. O Brasil tem que começar a entender que aqui é passo a passo. E não é todo mundo que tem essa vontade de esperar o tempo, quer ser mais rápido do que o é tempo. imediatismo, E a né? gente não consegue, infelizmente não Não. O consegue. senhor não conseguiu, não conseguiu. Não, ninguém Ninguém consegue. consegue, né? A gente Nós acha que estamos consegue. aqui agora porque A gente pode ter pressa para fazer as coisas acontecerem, mas eu não posso atropelar o tempo da. da maturação, né? É isso aí. É. Então, sair da faculdade. Ganha muito pouco, ganha 4.000. Sim, meu irmão. Você quer que eu faça o quê? Se você for devagarzinho, você vai chegar onde você quer chegar. Chega.
Mas acontece que tem algumas coisas que estão muito erradas. Isso aqui é maravilhoso. Tem pessoas que passam o dia olhando e vendo sonhos dos outros, e eu quero ser igual. Pô, pra ser igual você tem que batalhar, Sim, porque o dia inteiro na internet não vai te levar a muita coisa. Se você tem muita coisa boa aqui, muita. Também tem muita coisa que não é boa. você tem que selecionar, né, Pronto. passar aquilo que interessa. Tem As sobre pessoas não leem mais, né, doutor? pessoas precisam ler, precisam Precisa estudar ler, precisa estudar. para poder hoje se conversar com uma pessoa, dependendo do assunto, você tem que chegar preparado. Sim, Se você não se preparar, você vai passar vergonha. sim. E as pessoas não podem ter medo de equipe. Tem A que ter. maioria não gosta de trabalhar em equipe. Mas por quê? Porque tem medo de perder, tem vaidades. Então você não pode ter medo de equipe. Você É, tem que entender o seguinte: se o cara é melhor do que vou aprender eu com vou ele. aprender com ele, eu vou estudar mais do que Mais do que ele ele. para ser melhor do que ele. Também acho. Mas não é todo mundo que pensa assim. E a vida aí fora é assim. Se eu sou melhor do que o fulano, ele não vai tratar de me ajudar, vai tratar de me queimar. Sim, Então, se a pessoa tiver vontade de estudar e se dedicar, ela vai ser sempre boa e ela não vai ter medo de ninguém. Ela vai ser sempre líder, chefe, comandar, porque ela é melhor. Por mais que o outro seja melhor, eu vou ser sempre melhor porque eu vou estudar para ser melhor do que ele. exatamente. Essa é a Mas tem vida. uma mentalidade, doutor, que é assim, você vai ganhar R$ 1.800, mas você recebe de benefício 600. Aí eu prefiro ficar nos 600 para não assinar minha carteira, né? Ter todos os benefícios. Olha, você com a carteira assinada, você tem o benefício do FGTS, que o senhor acabou de falar, por isso que eu insisti naquela Sim, hora, né? Para entender o que é o FGTS, a garantia que ele te dá. Ela tem férias, décimo ela tem terceiro, 13º, mas nada disso interessa. não, Só ela me tem, às vezes, a cesta básica, cesta tem básica, o né? transporte dado pela O empresa, transporte não é também, verdade? Tem o né? café da manhã, muitas Tem vezes o dado, almoço, tem o vale refeição, né? tem tanta coisa que ela Mas, pode abraçar. né? Às vezes tem um convênio médico que algumas empresas oferecem, Sim, que isso é muito importante, né? Nós temos o maior programa de social médico do mundo, talvez só, porque só não, perdemos para a Inglaterra, da onde nasceu. Mas, queira ou não queira, o serviço público está aí, de alta publicidade e de baixa publicidade. Está aí, a serviço. É difícil? É, mas ele está aí. Mas quem pode ter um convênio, melhor ainda a melhor situação. ainda. E Sim, tem muita empresa que oferece um convênio médico. exatamente. É o melhor? Não importa, mas é melhor do que nada. Uhum, Não é verdade ou não? verdade. É. Então, as pessoas precisam pensar um pouco nisso também. E como você pode ter 2, 3 filhos que poderiam estar numa empresa como menor aprendiz, você ainda prefere que não, que ele chega até os 18 anos para receber aquele benefício, quando chega aos 18 ele não tem nem o benefício nem o emprego. Você já viu só? É Porque matemático, ele nem tem emprego, nem tem o benefício. porque, olha, tem uma coisa assim, eu não posso chegar na minha casa como mãe de família, posso chegar cansada, exausta, triste, magoada, tudo que eu passei no dia, no meu trabalho, assim por diante, na vida, no ônibus, é tudo um caos. Ok. Mas o trabalho é o melhor negócio que ela tenha. Ela chega em casa e fala, estou cansada, não aguento mais. Né? Então, se ela falar para o filho dela, filho, vai estudar, vai se dedicar, vai isso, vai aquilo, talvez aquele jovem Vai, seja o jovem aprendiz. ele vai, Não é vai, verdade? ele vai. É a mentalidade da família. Olha, tem um empreendimento que nós estamos desenvolvendo. Quem vai fazer comigo vai ser quem vai fazer a construtora IF Engenharia, na qual eu desenvolvi e ela foi a ganhadora do chamamento. Vai ser um prédio na Marechal Deodoro, prédio da Receita Federal, que vai virar Que moradia é lindo, né? lindo. Vai ficar mais lindo ainda, porque vai virar moradia social, mas vai virar uma moradia abraçando a faixa 2 e vai ser um prédio, um dos únicos, dos poucos prédios que o governo está fazendo como retrofit. Esse é um dos prédios que o governo está fazendo como retrofit. E eu dizia assim, na discussão com a SPU, que era a propriedade do prédio, Secretaria de Patrimônio da União, Sim, eu dizia para a doutora Gabas, que é a secretária nacional executiva do Ministério, e dizia para o secretário nacional de Habitação: esse prédio, nós temos tudo em volta. Tem escola, tem faculdade, tem escola técnica, mas tem uma coisa mais importante que tudo isso. Digo o quê? Digo, tem trabalho.
A menina que mora, a mãe que vai ter uma filha adolescente, em vez de ela ficar pensando porcaria, ela vai descer e ela vai trabalhar na loja. Ela pode virar amanhã uma vitrinista, ela pode virar uma boa vendedora, ela pode ter uma noção administrativa, porque ela tem muita loja. Sim. Mesma coisa para a menina, mesma coisa para os meninos. De lá eles vão sair alguma coisa. É. Você concorda comigo ou não? Concordo. Eu tenho um dom para costura. De repente ela vai montar. Agora eu não quero mais trabalhar como funcionária, porque eu estou montando minha oficina de costura no Sim. centro. Quero montar minha lojinha de centro, no centro de loja. Então eu dizia assim para os secretários: melhor lugar para a gente fazer vai ser aqui, porque aqui não vai ter falta de emprego. E vai ter todas as escolas, hospitais, universidades, e principalmente o jovem aprendiz vai ter aonde trabalhar com 15 anos de idade lá embaixo. Não é? É a juventude toda que vem, nós não podemos perder, né? É isso aí, a gente tem que aproveitar. Não pode É por perder essa isso que o juventude. Brasil e o governo querem recuperar os centros, Sim. porque o centro é uma geração de emprego muito grande das pessoas que possam morar lá. Centro é o seguinte: de dia é trabalho e de noite tem que ser moradia. Não pode ser de dia trabalho e de noite abandonado. O abandono traz as pessoas vulneráveis lá. O que cheira a cola, infelizmente, ou a pessoa que não tem a conduta correta. Então, se a gente tiver o centro de dia como moradia e de noite, desculpa, do centro de dia como trabalho e à noite como moradia, eu acho que a gente vai acabar com muitos problemas que a gente tem no centro hoje, no Brasil inteiro, não é só aqui, não. Sim. Doutor, o senhor tem mais alguma coisa assim que o senhor gostaria de falar? Porque nós Não, vamos daqui a pouco encerrar o nosso foi bate-papo, só um prazer estar com a senhora. só um bate-papo nosso. E se o senhor tem alguma coisa para acrescentar, mas só de dizer que eu estou muito feliz pela sua lucidez, pelos pontos principais que o senhor abordou aqui para esclarecer a tipo de informação, de esclarecimento, para que as pessoas tomem consciência de como. Hoje o senhor nos trouxe aqui até, digamos assim, um direcionamento para as pessoas. Como você pode melhorar de vida, como você pode lutar por tudo que você gostaria de ter e como você pode abraçar o nosso Estado, o nosso país, como sendo uma coisa maravilhosa que nós temos. O Brasil é muito lindo. Muito lindo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom no mercado imobiliário no Brasil inteiro. Quem pode e pensa em comprar um imóvel, eu acho que agora é o momento. Seja aqui no Amazonas, ou seja em qualquer lugar do Brasil. As portas da Caixa Econômica Federal elas estão abertas para as pessoas que têm condições de comprar. Eu quero lhe dizer que muita gente tem condições de comprar. Às vezes as pessoas acham que não tem, mas vão. Eu tenho meu nome no Serasa. Tem vários feirões do Serasa aí sendo abertos todos os momentos. Posso limpar seu nome, parcelar, dividir. Todo mundo tem problema. Ninguém é melhor do que ninguém. Não. O mais rico do mundo também tem problema, do tamanho dele. E o mais simples tem problema do tamanho dele. Isso. Então, tem lá o Serasa, tenta limpar seu nome. Não custa. Limpou? Vai tentar, vai na Caixa, vai numa construtora, tenta ver, vai fazer a simulação de quanto você ganha em renda familiar e tente comprar o seu imóvel. Tem gente que mora numa casa, que eu disse para a senhora antes, mora filho, gato, cachorro, está aqui todo mundo junto. E lá dentro tem gente que tem renda que possa comprar seu apartamento. Ele é pequeno. Sim, mas ele é meu. Depois eu passo para o maior. Depois eu passo para o outro. E assim vai indo. Aproveite a oportunidade. O Norte tem o menor juros do Brasil, dado pelo governo federal. Tem as grandes opções Minha Casa Minha Vida. Tem várias construtoras fazendo, uma melhor que a outra, em lugares bons, perto de escolas, padarias, é, é, universidades, transporte urbano chegando próximo. Então vamos fazer, Lazer, né? nascer, vamos procurar que você vai encontrar. Agora é o momento certo. Eu também acho. Quem está no governo faz o seu papel, exerce o seu papel. Cabe a nós, brasileiros, cada um de nós, também participar e exercer o nosso papel aqui. Né? Claro, sem sombra de dúvida. Cada um tem que fazer o seu Cada papel. um tem que fazer o seu papel. Sem sombra de dúvida. Olha, muito obrigada. Eu agradeço o doutor
Hélio, né? Me chame de Hélio, por favor. Dispensa, doutora. Hélio, e pela disposição de estar aqui, mas consciente de que ele nos deixou um grande aprendizado, um entusiasmo pela nossa luta, só dele dizer como viveu, como construiu e como chegou até aqui, já é muito importante para nos dar realmente força para lutar e trabalhar. Não desistir, não desistam, estudem. Estudem e participem dos trabalhos, né? Sem sombra de dúvida. Tem muita coisa boa para fazer. Muito obrigada e eu deixo à disposição do senhor para deixar uma mensagem, a mensagem que o senhor queira deixar para os nossos jovens, para a nossa população tão entusiasmada e, ao mesmo tempo, às vezes, sem esperança. Acho que é só estudar, se dedicar, levar a vida a sério, fazer da vida, encontrar o melhor caminho para a vida que exista, cuidar bem da pessoa, cuidar bem da família. E eu acho que esse é o caminho. Não tem muito, a gente não tem muito o que inventar, né? A gente tem mais aqui fazer a coisa Agradecer, acontecer, né? agradecer todo Agradecer a dia Deus todos por os ter dias. saúde, né, que é muito importante, Saúde, né? doutor, muito importante. Quem não tem É saúde isso, não tem nada. é isso. Nada. Muito obrigada Obrigado, e uma senhora. boa tarde. Obrigado.